Muita gente o tempo todo levanta esse aspecto dizendo, puxa, mas o desemprego está tão baixo, o PIB está surpreendendo, está crescendo acima do que havia sido previsto. O problema é que você começa a observar alguns sinais de fadiga. Se a gente pensar numa tendência de longo prazo, invariavelmente foram cobertas com aumento de arrecadação, aumento de carga. É claro que o governo muitas vezes diz, não, eu não estou aumentando os impostos, eu estou apenas reequilibrando. Não é bem assim, porque se você está aumentando imposto sobre alguém e não está reduzindo imposto sobre ninguém, você está aumentando a carga. Puxa, se o governo não arrumou as contas públicas nos 2 primeiros anos, ele vai fazer isso nos 2 anos finais? O governo sabe que há um problema, mas existe sempre aquele dilema, puxa, mas será que a gente não pode empurrar essa solução um pouco mais para frente? O que a gente mais vê é um determinado governo dizendo exatamente uma coisa, aí passam-se algumas semanas, está dizendo o contrário. Existe entre a decisão técnica, que é a correta, e a decisão que efetivamente vai acontecer, a política. Tem a política no meio. Eu tinha um professor que dizia, 3 coisas dão inflação na hora. Lembre-se sempre disso. Dólar, diesel e salário mínimo. Se eu estou empregado, é mérito meu. Agora, se a inflação está alta, se o alimento no mercado está caro, é culpa do governo. Não há nada que irrite mais as pessoas do que chegar no mercado e não conseguir comprar o que comprava antes. A gente só deve ver uma solução em 2027 ou dá para esperar um ensaio de lucidez aí nesse meio de caminho? Sim, seja bem-vindo a mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa. Seja muito bem-vindo. Mais um episódio com um convidado remoto. E esse convidado, olha, estou muito honrado dele estar aqui. Talvez seja uma das pessoas que tenha demonstrado a maior didática para explicar o que está acontecendo no Brasil. Certamente já deve ter visto ele pela televisão ou pelo X, o antigo Twitter, onde ele tem ganhado muitos fãs. Eu estou falando do Daniel Souza, ele é economista, ele é comentarista na Globo News, apresentador do podcast Petit Jornal, que também deixo aqui a minha recomendação. É um podcast diário muito inteligente, sempre traz alguma coisa nova, muito interessante. E o Daniel é mestre em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também já tem a sua grande notoriedade ali aparecendo como comentarista na Globo News. E ele vai falar aqui sobre economia, sobre Brasil, mas principalmente sobre toda essa facilidade de explicar coisas tão complexas aqui, coisa que a gente gosta muito no Market Makers. Então, se você quer ter uma aulinha de Brasil, já fica aqui com a gente, se acomoda, que esse episódio vai ser bem especial. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo, isso fortalece muito o nosso trabalho. O Market Makers cresceu muito em 2024 e quer crescer também em 2025. Antes de passar a bola para ele, recado importantíssimo, breaking news aí na tela, M3 Club vai reabrir. O M3 é a fraternidade de investidores do Market Makers que te entrega networking junto com outros investidores, os mais brilhantes nomes do mercado financeiro, as recomendações de ações da carteira que eu e o Matheus Soares conduzimos aqui no Market Makers, mentorias com investidores bem-sucedidos, reuniões fechadas com os CEOs de empresas listadas, enfim, tudo isso você tem acesso no M3 Club, reuniões presenciais e online. Então, se você não mora em São Paulo, não se preocupe, vai ter conteúdo de sobra para você, mas fica aqui também o convite para você conhecer a gente aqui na Faria Lima. Vale muito a pena, você vai estar a um aperto de mão ou uma mensagem de WhatsApp das grandes mentes do mercado financeiro. O M3 Club estava fechado, vai reabrir no dia 24 de fevereiro. E como é um grupo muito seleto, a gente só vai avisar para quem está na lista de espera do M3. Isso aí não é pegadinha de marketing, não. A gente realmente cuida da qualidade do que a gente entrega e para isso a gente tem que entregar para poucos, porém muito interessados investidores. Então a gente vai avisar na lista de espera, preencheu, a gente vai deixar só para outra reabertura, então não perca tempo. Deixa aí seu contato na lista de espera, não custa nada para você ser avisado quando o M3 reabrir. Já tem data, é 24 de fevereiro, mas as vagas são limitadas. Bom, Daniel Souza, bem-vindo ao Market Makers. Antes da gente começar o papo, por favor, aqueles 30 segundinhos de quem que é você
no mercado e que, já que você está remoto, em que quadrado do planeta você está falando, Daniel? Salomão, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui no Market Makers. Aliás, eu gosto demais do podcast, acompanho. É um projeto que eu me identifico bastante, acima de tudo, pela qualidade dos convidados, o que me deixa bastante envaidecido de estar aqui no dia de hoje. Eu falo do Rio de Janeiro, falo aqui do meu escritório e eu sou originalmente um professor de economia, quer dizer, eu fiz economia de graduação, também pós-graduação, mestrado, então me dedico a falar sobre economia há aproximadamente 20 anos. E durante esse trajeto é que eu fui ali desenvolvendo uma certa capacidade de comunicação, de diálogo, no que diz respeito a temas econômicos, acabei tendo muita experiência, né, com aulas para não economistas, né, o que acaba sendo um desafio adicional, né, porque você acaba tendo que falar eventualmente de temas ásperos e em economia volta e meia a gente tem algum grau de abstração nas variáveis que a gente analisa e isso torna sempre algo desafiador, mas também algo que é legal, que acaba sendo muito gratificante. E ao longo desse processo eu fui experimentando outras situações, aí tive o podcast que já tem aí, vai fazer 9 anos, então já é um período bastante Maravilha. alongado, onde ele foi crescendo ao longo do tempo, eu faço junto com o meu amigo e sócio Tanguy Bagdadi, também tive a oportunidade de trabalhar na televisão, de parar na televisão como comentarista de economia, isso também já tem alguns anos. Enfim, eu comecei a ter outras atividades que eu encaro como um pouco correlatas à atividade de professor, porque na prática você tem outros formatos, mas você continua falando sobre economia, continua falando sobre temas econômicos, sobre conjuntura e tentando compreender como é que essas variáveis estão se movimentando e o que isso significa. Aliás, já deixo a dica de quem quer ver um pouco dessa didática do Daniel, joga lá no YouTube Entrevista com o Especialista e Economista, e a participação do Daniel no quadro genial da Tata Werneck, explicando o que é um economista para Tata, imagino o quão difícil deve ter sido aquilo, porque ela sempre com um raciocínio muito rápido e perguntas um pouco constrangedoras, mas o Daniel saiu muito bem. Daniel, como é que você foi parar na Globo? Na Globo News, né? Melhor dizer. Eu tinha uma aluna que era produtora, produtora da Globo, e num determinado dia ela me convidou para fazer uma participação, disse que estavam precisando, por conta de uma pauta específica de um economista, para comentar algum assunto. Eu fui, fiz uma participação, comentei, etc. Depois acabaram surgindo outros convites para outras participações, o pessoal foi gostando. E um pouco mais à frente acabou surgindo o convite para um contrato, né? Para um vínculo um pouco mais permanente, digamos assim, um pouco mais contínuo. E desde então eu tô lá, estou muito feliz. É um lugar realmente no qual eu me sinto bastante realizado e é um lugar que eu tenho tido muita oportunidade, inclusive oportunidade de falar para muita gente através do próprio canal, dos recortes e de todo o conteúdo que é produzido. Bom, aliás, já reforçar aqui meus parabéns. Eu acho que é um trabalho para quem vive dessa vida de produzir conteúdo, sabe o quão difícil é você estar ao vivo, na frente de um monte de gente, diante de várias câmeras, luzes, um monte de distração para uma mente que, se tiver com pouco foco, vai acabar perdendo o raciocínio. E você consegue, em cortes que viralizaram de 2, 3 até 5 minutos, trazer com uma didática muito clara explicações para assuntos pertinentes e ao vivo, né? O que saiu da pasta de dente não volta pro tubo, então falou alguma besteira ali, fica imortalizado, né? É exatamente isso. Acaba sendo um super desafio, porque envolve ali todo esse contexto que você descreveu muito bem. É claro que às vezes a gente tenta abstrair tudo isso,
mas nem sempre é simples. Poxa, você está ali falando ao vivo na televisão e depois aquilo acaba sendo divulgado pela própria TV nas redes sociais, quer dizer, existe toda uma responsabilidade e uma pressão, claro, para falar de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas possam compreender qual é o seu argumento. Bom, então vamos entrar no assunto. Eu acho que vou entrar de uma maneira mais macro e depois a gente pode ir afunilando os assuntos, mas a leitura aqui no mercado financeiro tem pouca dispersão nas opiniões em relação ao Brasil. A fotografia, embora pareça muito boa, um país com taxa de desemprego nas mínimas, o índice de miséria também nas mínimas, o PIB vem surpreendendo positivamente nos últimos anos. Então é uma fotografia boa, mas a gente tem que olhar o filme, né? Não só a foto, e há uma grande preocupação com a trajetória do endividamento do Brasil. E talvez o evento mais importante dos últimos tempos, pelo menos nesse assunto, foi ali em meados de novembro, com o anúncio do que era para ser um corte de gastos do ministro Fernando Haddad, acabou virando um anúncio de um benefício extra, ali, uma isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Então, aqui não é julgando que quem recebe até R$5.000 não mereça isso, mas era um momento para dar um anúncio mais duro, era hora de dar bronca e não dar o presente, né? Então, o recado para o mercado foi: esse governo não está nada comprometido com a trajetória fiscal, que está preocupante. Isso a gente começa a perceber mais claramente na trajetória dos juros, que continuam subindo. E isso às vésperas, né? A gente está no ano pré-eleitoral, e então daqui a pouco o governo já vai começar a pensar em como é que vai ser a eleição ano que vem, e a gente sabe, não é por ser esquerda ou direita, centro, mas qualquer governo em ano de eleição tende a gastar um pouco mais do que nos outros anos. Então, a situação, olhando pela ótica do mercado, embora a foto não seja tão feia, o filme é muito preocupante. E como é que está a sua visão para isso? Teve aquele fatídico anúncio do Haddad e hoje a gente está gravando aqui final de janeiro. Como é que você vê a situação no Brasil? Piorou de lá para cá? A temperatura abaixou? Está melhorando? O governo entendeu ou a situação continua ainda complexa? Pois é, quando a gente olha para a economia brasileira, eu gostei muito dessa colocação que você fez, Salomão, em relação à foto, né? A foto no atual momento é muito boa, aliás, muita gente o tempo todo levanta esse aspecto dizendo: puxa, mas o desemprego está tão baixo, o PIB está surpreendendo, está crescendo acima do que havia sido previsto, e isso é verdade. O problema é que você começa a observar alguns sinais de fadiga na economia brasileira, de fadiga de material, e isso traz enormes preocupações. O Brasil tem uma economia relativamente organizada em alguns aspectos e outros não, né? O Brasil é um país que tem reservas internacionais robustas, isso é algo super interessante, é diferente da história brasileira, é algo que vem de umas 2 décadas para cá. Isso dá um conforto, né, em diferentes situações. Quando a gente contrasta, por exemplo, com a Argentina, que está pedindo socorro para o Fundo Monetário Internacional, o Brasil tem uma situação muito confortável no aspecto externo. Quando a gente pensa na política monetária, apesar de ruídos que muitas vezes acabam tendo, de críticas, etc., aqui e acolá, debate político, mas você também tem uma política monetária mais ou menos estruturada, com o Banco Central com autonomia formal, um Banco Central com reuniões periódicas para decidir ali as diretrizes da política monetária. O Banco Central segue aí, inclusive, elevando a taxa de juro básica nesse momento como forma de conter a pressão inflacionária, como forma de tentar cumprir ali as metas de inflação. Então, tem ali uma questão ou outra que pode ser debatida, mas, no geral, a política monetária também não está longe de ser o nosso principal problema. O nó do Brasil é fiscal, isso não é de hoje. A gente tem um crescimento das despesas do setor público no Brasil já há algumas décadas. Essas despesas em forte crescimento, se a gente pensar numa tendência de longo prazo, invariavelmente foram cobertas com aumento de arrecadação, aumento de carga. Essa é uma tendência que vem desde a década de 90. Você tem momentos que para um pouquinho, etc., mas no geral, quando você olha a linha no longo prazo, o Brasil veio sequencialmente
aumentando a carga tributária para tentar, de alguma maneira, manter as contas públicas minimamente equilibradas. Só que a gente está observando que essa estratégia deu sinais aí de claríssimo esgotamento, embora o governo tenha apostado uma vez mais nela nesses últimos 2 anos e pouco. Quer dizer, você aumenta a arrecadação como forma de tentar melhorar o resultado das contas públicas. É claro que o governo muitas vezes diz, não, eu não estou aumentando os impostos, eu estou apenas reequilibrando. Não é bem assim, porque se você está aumentando imposto sobre alguém e não está reduzindo imposto sobre ninguém, você está aumentando a carga. Quer dizer, é isso que você está fazendo no final do dia. Porque se você quisesse apenas reorganizar, quisesse tornar um sistema tributário mais justo, que é algo meritório, você vai reduzir de alguém e aumentar de alguém. Né? Mas não é exatamente o que a gente tem visto no geral nos últimos 2 anos. Soma-se a isso um governo que adotou uma estratégia muito diferente da passagem anterior. Né? Se a gente compara o atual governo do Lula com o governo anterior, eles são bem diferentes. Né? O governo anterior do Lula ele começou com o Palocci, fazendo ali um ajuste fiscal bem duro, inclusive. Num determinado momento, o Palocci chegou a falar de resultado nominal zero, quer dizer, a gente tinha superávit naquela altura, imagina, superávit primário, e chegou-se a ser proposto dentro do governo Lula, naquela altura, que a gente alcançasse uma meta de resultado nominal zero, quer dizer, zerasse o déficit nominal também, além de continuar tendo, obviamente, superávites primários. Isso fez com que você tivesse, naquele contexto, espaço para uma queda do dólar, fez com que você tivesse, naquele contexto, espaço para a queda da taxa de juros. Aliás, a taxa de juros não caiu no ritmo tão veloz quanto o risco Brasil caiu naquela altura. Isso permitiu um acúmulo de reservas internacionais forte dentro de um contexto onde tinha muita liquidez no sistema financeiro internacional. Então, era um outro contexto. Nesse governo, o que aconteceu foi algo bem diferente. O governo começou expandindo as despesas, né? Você teve ali a PEC da transição, etc. Ele começou aumentando os gastos, havia ali o argumento de que existiam programas que precisavam ser recompostos, ok, mas o fato é que as despesas aumentaram e aumentaram de forma muito significativa e você não está conseguindo aí zerar o déficit ou melhorar o resultado nas contas públicas na velocidade que foi prometido. E com isso, claro, o endividamento vai aumentando. O Brasil tem um endividamento que não é pequeno para um país emergente. A gente tem a tendência de dizer, puxa, mas nos Estados Unidos a relação dívida-PIB é maior, na França a relação dívida-PIB é maior. Ok, mas os Estados Unidos, a França, etc., tem um prazo muito maior e tem um custo de carregamento muito menor. Quer dizer, o Brasil tem ali títulos que precisam ser trocados numa periodicidade muito curta e tem títulos sobre os quais incide uma taxa de juros muito elevada. Quer dizer, qualquer crescimento do endividamento, a chance de um descontrole rápido é muito grande. Né? E o quanto a gente olha para o cenário de novembro para cá, me parece que a coisa acalmou um pouco, mas acalmou em parte porque nós tivemos aí férias, você teve uma interrupção, digamos assim, da atividade política. Nós também tivemos nesse mês de janeiro, a gente sabe que dezembro tem muita remessa, né? Muita gente remete recursos por questões relacionadas a balanço, então janeiro costuma ser tradicionalmente um mês um pouquinho mais calmo em termos de dólar, tem essa sazonalidade que me parece que nesse ano se manifestou uma vez mais. E nós temos também o fator Estados Unidos. Né? O fator Estados Unidos também é algo que chama bastante atenção. Né? Nós temos aí uma América onde o Donald Trump sinalizou muitas políticas com potencial inflacionário relevante durante a campanha, mas essas políticas até agora não apareceram de forma mais concreta, né? Não apareceram de forma tão veloz quanto o Trump chegou a prometer, questões relacionadas a tarifas e também a política de impostos nos Estados Unidos. Enfim, quer dizer, a gente está falando de algo que acalmou um pouquinho, mas o problema está muito longe de ser resolvido. E existe essa preocupação, né, de que, olha, puxa, se o governo não arrumou as contas públicas nos 2 primeiros anos, ele vai fazer isso nos 2 anos finais, que já são 2 anos onde, tradicionalmente, os diferentes governos, e aí não é esse governo, os diferentes governos já tendem ali a uma certa expansão fiscal como elemento de ganho de popularidade e de impulso político para a eleição.
Esse é o momento em que nós estamos agora, quer dizer, você tem ali uma pequena queda do dólar por conta desses fatores que eu descrevi, mas o problema não está resolvido e até agora o governo não trouxe uma sinalização mais forte de que está convencido de que esse problema precisa ser enfrentado agora. A minha leitura, e é uma leitura pessoal, de que o governo sabe que há um problema, mas existe sempre aquele dilema: puxa, mas será que a gente não pode empurrar essa solução um pouco mais para frente, como forma justamente de não impactar a popularidade do governo, não impactar politicamente o governo? Se a gente já começar a resolver agora, isso pode trazer desgaste para nós, etc. Enfim, tudo isso acaba compondo esse quadro que a gente está vivendo hoje. É legal você ter citado os Estados Unidos, porque é uma coisa que pouca gente comentou de impacto no dólar desde o final do ano passado, né? Não estou aqui absolvendo o governo, mas não foi também 100% culpa do governo a alta do dólar desde o final do ano passado, porque com a vitória do Trump e o discurso que ele estava trazendo, a consequência, na visão do mercado, era, isso tudo, essas tarifas, elas vão encarecer os produtos, então vamos ter inflação, então vamos ter que subir os juros, e isso, juro americano subindo, é dólar mais forte, né? Você está atraindo o dinheiro do mundo para a renda fixa mais segura do mundo, né? Então, o fato do Trump ainda não ter colocado aquele discurso em prática, também deu uma amenizada, e a gente acompanha isso pela a Treasury de 10 anos, né? Seria o título de dívida do governo americano com vencimento de 10 anos. O rendimento deles saltou de, 3,7% para mais de 4%, 4 e pouco por cento. Muita coisa. Num intervalo muito... Então, assim, o dólar subiu em relação a todas as moedas do mundo. É que o Brasil ainda deu uma ajudinha ali, né? Deu aquele sprint para ficar um pouco pior que os outros. Mas essa desvalorização também teve um fator americano que pesa muito, assim. Isso, a gente olha muito para dentro do Brasil, para as coisas que nos acontecem, mas lá em 2015, no impeachment da Dilma, que começou com a crise em 2015, mas em 2015 a gente teve praticamente uma quebra da economia chinesa, ali o Shadow Bank, tudo puxando as commodities para baixo, afetando o Brasil diretamente. Até então, tem essa confluência de fatores, né? O que me preocupa um pouco, porque se o externo afeta tanto o Brasil, nesse momento eu tendo a ficar mais pessimista do que otimista com essa sinalização externa, porque tudo indica que a gente pode ter uma moeda mais forte, um dólar mais forte, e isso significa um real mais fraco e pode impactar a inflação e tudo mais. Esse é um aspecto que me parece bastante importante. Quando a gente está estudando fenômenos, como é o caso da movimentação do câmbio, normalmente é multifatorial, quer dizer, não tem uma única explicação. Claro que no caso do Brasil, a gente teve aí uma valorização do dólar, uma desvalorização do real, sei lá, 25%, algo em torno disso, num intervalo de um ano, algo mais ou menos nessa proporção. É claro que a gente vai colocar uma parte dessa desvalorização no comportamento do próprio dólar, e uma parte dessa desvalorização relacionada a questões domésticas no Brasil. É por isso que é sempre interessante também a gente comparar o desempenho da moeda brasileira com o desempenho de moedas de outros países emergentes para tentar observar um pouco isso. Quando a gente observa que o real se desvaloriza um pouco mais que outros emergentes, a gente já sabe que existem alguns componentes domésticos que precisam ajudar aquela desvalorização adicional. Agora, claro, se o Brasil resolvesse a questão fiscal, né, ou pelo menos endereçasse a questão fiscal de maneira muito robusta, não me parece que a gente retornaria ao patamar cambial que a gente estava há 12 meses, justamente por conta do componente externo. Quer dizer, o componente externo, nesses últimos 12 meses, piorou, quer dizer, se tornou um componente externo de uma América que estava com uma perspectiva de redução de juro, e agora é uma América onde não se tem mais de maneira tão clara essa redução de juros. Quer dizer, o Fed já manteve hoje de novo a taxa de juros, quer dizer, já existe ali uma preocupação, poxa, será? Vamos ver como é que o Trump vai adotar essas medidas, será que elas vão gerar pressão inflacionária, será que a gente vai ter que manter o juro num patamar mais alto por algum tempo? Então, o contexto internacional é uma parte da explicação,
Mas a gente tem um componente doméstico que é super relevante, porque o Brasil insiste em não endereçar a questão fiscal como ela deveria ser endereçada, acima de tudo, algo que pudesse corrigir essa trajetória de crescimento do endividamento que é apontada pelo Tesouro, quer dizer, não é nenhum segredo. Você vai no site do Tesouro, tem lá as projeções que eles fazem para os próximos anos, e essas projeções apontam aí uma relação dívida-PIB ultrapassando a casa de 80%, o que é bem alto, e um crescimento muito forte num período muito curto. Deixa eu fazer uma pergunta, aí é totalmente sua opinião, porque é a sua impressão do que, como você acompanha isso. Você passa nessa sua resposta uma visão clara de que o governo deveria endereçar melhor essa questão fiscal. E a gente aqui, Market Makers, fica aqui na Faria Lima, a gente conversa com gestores, investidores e a gente também percebe isso. Mas você está fora da Faria Lima, você está, seu ambiente como professor, como comentarista numa rede de televisão, talvez sua rede de contatos ali seja diferente da nossa aqui. Você sente esse senso de, nem urgência, mas de importância, quando você, em outros ciclos, em outras conversas, até pessoas que são mais ligadas à política do que à economia de fato, é perceptível esse senso de urgência, ou isso é algo que ainda está muito forte apenas no pessoal do mercado financeiro, nos economistas, ou na turma da Faria Lima, como às vezes o governo se refere? Destacando que é a minha percepção, né? Uma opinião realmente pessoal em relação a isso. Tudo que eu vejo me faz acreditar que os técnicos do governo têm clareza da situação. Têm clareza de que há um problema, eles têm controle sobre os dados, conseguem fazer projeções de maneira muito competente, mas existe entre a decisão técnica, que é a correta, e a decisão que efetivamente vai acontecer, a política. Tem a política no meio, né? E a política acaba muitas vezes atrapalhando essa dinâmica. É importante sempre lembrar que a gente está falando de um Brasil que o Poder Executivo tem a responsabilidade de dar a diretriz, de dar o caminho, de dar orientação, mas o Legislativo e o Judiciário também têm uma cota de responsabilidade super importante, né? Puxa, a gente viu no ano passado, num determinado momento, sugeriu-se mexer em questões relacionadas ao Judiciário. O Judiciário, opa, peraí, não, mas veja bem, aqui é diferente, aqui é uma situação especial, etc. Ou então, quando tenta fazer determinadas movimentações no legislativo, aí tem sempre alguém que vai dizer, não, mas peraí, o meu setor é especial, o meu setor comigo não, né? Tem muito lugar aí para você mexer, não precisa mexer comigo e tal. Então, acima de tudo, me parece que o que embola é a política no meio do caminho. Que há uma percepção, um diagnóstico do que está acontecendo, que os técnicos do governo têm essa informação, que os tomadores de decisão têm essa informação, me parece claro. É a percepção que eu tenho. Mas quando você diz para um político, e aí não é esse governo, todos os governos, olha, a decisão correta é essa aqui. Mas isso vai fazer eu perder muito voto. Mas lá na frente vai ser legal, porque lá na frente vai corrigir a trajetória. Meu amigo, lá na frente eu tô morto politicamente. Entendeu? Não tem como isso aí pra frente, isso um pouquinho mais pra frente. Lá na frente a gente vê. Se a gente pega a parte fiscal do Brasil, essa é a história do Brasil. Claro que quando a coisa vai sair do controle, aí o pessoal, não, peraí, agora vai explodir. Esse é o Brasil. Vai explodir, vai sair do controle. Vamos fazer alguma coisa? Aí faz uma reforma aqui, faz uma reforma ali. Quando dá pânico, aí o pessoal aperta o botão de pânico e fala, agora a gente tem que fazer alguma coisa, senão vai degringolar. Aí, nesse sentido, o que é um pouco angustiante, fica aquela percepção de que o Brasil é aquele país que não decola nem capota. Né? Porque para decolar você precisa mexer em determinadas situações estruturais, mas aí, veja bem, vai incomodar muita gente, mas também não capota, porque na hora que a coisa tá para degringolar de vez, o pessoal fala, não, agora vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma ação, e aí aparece uma reforma da Previdência, aí aparece uma reforma
aqui, acolá, que possa ter algum tipo de impacto nas contas do governo. E isso é a percepção que eu tenho, Salomão. Quer dizer, cada vez mais o Brasil sabe que há um problema, encontra isso, mas na hora da política, que essa concertação, digamos assim, você vai ter sempre um monte de gente dizendo, não, comigo não, veja bem, não, quem sabe um pouco mais à frente. Não dá para esperar mais um pouquinho? Espera mais um pouquinho, pô, quem sabe 2 anos. Aí lá em 27 a gente resolve isso. Aí você volta para mim com esse problema que eu resolvo. Me parece que às vezes é muito por aí, sabe? A leitura que eu faço ouvindo vocês, economistas, é bem essa. Eu acho que o governo não tem a pretensão de resolver o problema agora. Ele tem a pretensão de. E aí não é esse governo, mas qualquer governo Exato. tem. O primeiro objetivo do governo é. Não, o de um político é ser eleito, né? E quando ele vira governo, o primeiro objetivo é ser reeleito, né? Então, eu acho que ele vai olhar para a reeleição. Então, o que é preciso ser feito para a gente chegar até a reeleição e vencer? E aí, em 2027, a gente vê com o que até um economista me falou que não importa se seja o PT ou qualquer outro partido, né? No PT, na verdade, seja o Lula, né? Que acho que é difícil um candidato que não seja o Lula hoje ter força para representar o PT. Mas seja quem for, 2027 vai ter que ter um pacto. A palavra que ele usou muito é um pacto, que é um pacto da sociedade de, vai ter que mexer em todo mundo, porque isso aqui precisa ser resolvido, senão o Brasil não entra num estágio quase como foi ali 2015 e 2016, para quem estava ali acompanhando a economia, viu que a gente entrou num estágio que nada acontecia. O Brasil estava simplesmente como se tivesse uma areia movediça, nada politicamente andava, a economia afundando com inflação e tudo mais. Então, acabou tendo aquele remédio amargo para você resolver a doença do paciente. É por aí, Daniel? A gente só deve ver uma solução em 2027 ou dá para esperar um ensaio de lucidez aí nesse meio de caminho? Olha, é claro que aqui a gente está trabalhando com cenários, né? Mas me parece que o cenário mais provável é esse que você acabou de descrever. Quer dizer, vamos lá em 27, com a eleição já resolvida, primeiro ano de um novo mandato, aí a gente pode ter aquele ano de um pacto, acho que essa palavra é muito feliz, para tentar reorganizar um pouco algumas questões, algumas situações e evitar que a coisa saia do controle. Até lá a gente faz, de repente, uma coisa aqui, outra ali, vai administrando, mas sem mexer em algo tão pesado que possa angariar inimizades muito fortes. Né? Então é complicado, porque a gente está falando de um país muito heterogêneo, muito complexo, e um país em que, eventualmente, algumas situações estão muito encasteladas, né? Mexer com algumas situações é muito complicado no Brasil. Então, a meu ver, o cenário mais provável é pequenos ajustes até lá, mas algo um pouco mais robusto só em 27. Deixa eu fazer uma pergunta direta e reta. Quanto você acha que pode impactar ou talvez até piorar um pouco como o Brasil vai chegar em 2027? Os resultados recentes de pesquisas de aprovação do governo, que vem já mostrando queda na aprovação, um aumento na reprovação. Já saíram 2 ou 3 pesquisas recentes, e até nesse dia que gravamos, repercutiu a fala do Gilberto Kassab num evento aí no mercado financeiro, falando na visão dele, né? Se fosse hoje, o PT não entraria como favorito nas eleições de 2016, mesmo Lula sendo um candidato forte. Bom, Gilberto Kassab, ele, para quem acompanha ali o tabuleiro político ali de Brasília, é um cara que sabe bem acompanhar esse jogo e entende bem ali um pouco dessa história. Mas menos a opinião do Gilberto Kassab, mais até esses dados de aprovação que falam mais o que o povo está vendo sobre o governo. Como você acha que isso pode bater na gestão do Lula já nesse começo de 25? Depende de qual ala do governo vai prevalecer, porque o atual governo ele não é nada homogêneo.
né? A gente está falando de um governo que tem gente que pensa de forma muito diferente. Então, no atual momento, você tem aqueles que defendem que, olha, tá vendo a pesquisa? Precisamos dar uma corrigida, dar uma maneirada, precisamos tomar cuidado com a questão fiscal, anunciar alguma coisa na questão fiscal para melhorar um pouco expectativas, etc. Isso ajudaria a baixar o dólar, ajudando a baixar o dólar, puxa, reduz a pressão inflacionária, também diminui a pressão sobre o Banco Central e tal. E você tem uma parte do governo que olha para essa pesquisa e está dizendo assim, tá vendo? Precisamos pisar no acelerador. Precisamos, de alguma forma... É o meme do diabinho e o anjinho aqui, né? É bem por aí, Salomão. A gente está falando de um governo que tem esse conflito interno. Aliás, governos, no geral, têm conflitos internos. Muitos presidentes gostam, inclusive, disso, porque se as pessoas que estão abaixo dele ficam ali brigando, etc., ele entra sempre como árbitro. Olha, vamos para cá, vamos para lá. Isso é uma maneira também de segurar o poder dele de maneira mais firme. Mas depende muito de como o governo vai reagir a isso. E existe um terceiro cenário também, né, que é uma possibilidade. O governo reagir com uma certa paralisia. Ou seja, não sei o que fazer. Quer dizer, e agora? Vamos continuar tocando do jeito que está, mais ou menos do jeito que está, sem fazer movimentos muito bruscos, nem para um lado, nem para o outro, para ver se essa tempestade diminui e o restabelecimento de alguma normalidade faz com que a popularidade se recupere e isso tenha sido apenas um momento muito pontual, relacionado a questões como o PIX, relacionado a questões como alimentos. Também existe esse terceiro cenário, né? Olha, a gente vai ter uma safra boa de alimentos agora nos próximos meses, os alimentos devem se comportar um pouquinho melhor, o Banco Central vai aumentar os juros, isso deve puxar o dólar um pouquinho para baixo, deve dar uma arrefecida na inflação. Vamos segurar a onda, não vamos nem para um lado nem para o outro, vamos tocar aqui o barco de maneira um pouco mais cuidadosa, mas está muito difícil ler esse momento porque está muito imprevisível. Me parece que o governo não tem dado sinais claros de para onde ele vai. Talvez porque ainda não tenha definido para onde ele vai. Né? Talvez porque ainda esteja tateando e tentando entender qual é a melhor situação. A gente vê nessa questão dos alimentos, inclusive, quer dizer, o governo em determinado momento diz, olha, eu não vai ter fiscal, não vai ter nada, quer dizer, é um governo que ainda está tateando, tentando entender quais são os problemas e tentando passar as sinalizações que ele quer passar, mas ainda mostrando uma certa hesitação em alguns movimentos. Então, eu acho que tem esses três cenários, quer dizer, você pode olhar para essas pesquisas e dizer vamos cuidar do fiscal, vamos dar uma arrumada na casa, dá tempo ainda, tem 2 anos, quer dizer, puxa, se a gente arruma agora, de repente, daqui a 1 ano e meio, no auge da eleição, a coisa já vai estar melhor. Vai ter aqueles que vão dizer pisa no acelerador e você vai ter aqueles que vão dizer que vamos tocando aqui do jeito que tá. Acho que são 3 cenários que estão no horizonte agora, sabe? Bom, colocando aí meu crachá agora de analista de ações da Bolsa, desses 3 cenários que você falou, o cenário de sinalização de um ajuste para a gente chegar bem em 26, acho que já seria o suficiente para a Bolsa andar. A gente já está tendo até alguns sinais positivos. Toda essa questão do DeepSeek, eu estou encarando isso como uma diminuição do custo para o mundo poder acessar a inteligência artificial e a beleza do capitalismo talvez esteja na concorrência, que para as empresas é ruim, mas para a sociedade é ótimo, porque quanto mais concorrência, mais baixo custo, e isso é ganho de eficiência, a economia, a sociedade agradece. Então isso, se vem o que a gente está vendo lá fora, com isso aqui dentro, pode ter um fluxo para ativos largados como o Brasil e a Bolsa performar muito bem. No cenário de paralisia, eu já começo a ficar um pouco preocupado, porém estaria dentro do esperado. Agora, se o governo pisar no acelerador do tipo, vamos aumentar programas assistenciais, dar mais benefício, cortar Selic na marra, tudo aquilo que a gente sabe qual é o final da história, aí eu começo a ficar preocupado com investimentos.
Não acho que esse seja o cenário mais provável, Salomão, porque a situação já está um pouco sem muita margem, sabe? A inflação já está Uhum. pressionada. Eu acho que não é o cenário, digamos assim, mais provável, mas ele está no horizonte, sim. Mas eu quero falar de inflação e de dólar também, aproveitar a sua didática, já apresentada no Globo News e como professor. Eu percebo até de pessoas que convivem aqui no mercado financeiro dificuldade de entender o impacto da alta do dólar na vida. Então, às vezes fala, pô, tô investido aí na renda fixa, ganhei 15% ano passado. Falei, cara, mas o dólar subiu, o real perdeu 20% de valor em relação ao dólar, né? Então, se você olhar em relação ao dólar, você perdeu dinheiro, né? Ele falou, não, mas eu não vivo em dólar, meu custo é em real. Pô, mas você acha que o pão que você come, a comida do seu prato, o Netflix que você assina, tudo isso é em real ou em dólar? Né? Então, é, o, eu queria que você falasse um pouco do. Primeiro, como explicar para uma pessoa que talvez não economista ali, como o dólar afeta a vida dessa pessoa e a sua visão sobre inflação, o quanto que isso. Que a gente sabe que a inflação já tem corrido um certo risco, principalmente do lado o lado que ficou mais represado, mas é, quando que isso começa a bater no bolso da população e na opinião pública? Pois é, quando a gente está falando de dólar, o dólar é algo altamente inflacionário, né? Eu lembro, inclusive, na faculdade de economia, eu tinha um professor que dizia: três coisas dão inflação na hora. Lembre-se sempre disso: dólar, diesel e salário mínimo. Porque você acaba tendo um impacto sobre os custos muito relevante que invariavelmente é repassado para os preços. Falando Uhum. especificamente de dólar, puxa, os alimentos, embora o Brasil seja um grande produtor de alimentos, o preço dos alimentos é dolarizado, quer dizer, o produtor de alimentos no Brasil, ele só vende no mercado doméstico se o mercado doméstico estiver pagando preços compatíveis ao patamar do mercado internacional. Quando a gente pensa em alimentos importados, aí é mais fácil ainda, é o caso do trigo, né, do pãozinho, que é sempre um exemplo clássico. Puxa, você importa o trigo vai ser usado para fazer farinha de trigo, para fazer o pão, para fazer as massas, etc. Isso vai bater no custo dos alimentos. E também a gente tem que pensar no caso dos combustíveis também. Os combustíveis têm valores dolarizados. O Brasil, uma parte importante do diesel que é consumido no Brasil vem de fora, né? Aliás, nos últimos 2 a 3 anos aumentou muito a importação de diesel do Brasil proveniente da Rússia, por exemplo, né, por questões mercadológicas, por novas rotas e tal. Então, você acaba tendo impactos sobre o custo de produção de maneira muito evidente, e esse custo, invariavelmente, é repassado para o consumidor. Alimentos e energia me parecem dois canais de contato muito evidentes. Isso sem falar nos insumos que a indústria utiliza, máquinas, diferentes insumos que acabam sendo importados, peças, etc. Imagina, montadoras no Brasil, as peças são invariavelmente importadas. Você precisa trazer essas peças, isso vai bater no preço final do produto. Então, há um impacto relevante do dólar sobre a inflação no Brasil desde sempre. Desde sempre. Essa conexão, se você pegar, às vezes, análises da Primeira República, você vê ali impacto do dólar sobre os preços no Brasil, sobre a inflação no Brasil. Isso é algo recorrente. E no Brasil a gente está começando a sentir esse efeito, né? A gente já tem aí um interessamento de aumento de preço do diesel, você já teve aí um aumento de preço de alimentos, e isso, em parte, é reflexo justamente desse dólar que tá mais caro. Então, quando a gente projeta a inflação para esse ano de 2025, acho que os dois grandes pontos de atenção, que embora sejam elementos que estão fora do núcleo, né, os alimentos e a energia, mas eles vão influenciar demais. Aliás, tem sido variáveis muito importantes na inflação, não só no Brasil, mundo afora também. Tem que ver como é que vai funcionar, como é que vai se comportar a safra, se a boa safra se confirmar, isso vai dar uma amenizada na inflação, e tem que olhar também como é que o dólar vai se comportar, se esse juro mais alto do Banco Central vai
surtir algum efeito, porque, puxa, a gente já está falando aí de um juro ultrapassando a casa dos 13%, com a possibilidade de novas altas no futuro. Puxa, o diferencial de juros deve ter algum efeito sobre o dólar, deve ter algum impacto para saber se a inflação, um pouco mais à frente, as projeções de inflação começam a convergir para patamares um pouco mais baixos. Mas isso bate direto na popularidade do governo, né? E é sempre importante destacar uma questão, né? Se a gente olha para o governo Biden, por exemplo, que não fez ali o seu sucessor, a sua sucessora, você tinha um governo que gostava de dizer, poxa, mas o PIB está indo bem, o desemprego está baixo. Ok, e a inflação? Né? A inflação nos Estados Unidos alta acabou minando a popularidade do Biden. E é sempre aquela coisa, quer dizer, se eu estou empregado, é mérito meu. Eu me esforcei, essa é uma percepção geral, né? Eu me esforcei, eu consegui esse emprego, eu estudei. Agora, se a inflação está alta, se o alimento no mercado está caro, é culpa do governo. É culpa do governo. Então, inflação é um negócio que quebra as pernas da popularidade de qualquer governo. O governo agora está um pouco assustado com isso e precisa estar, mas, puxa, esse quadro já vinha se desenhando há algum tempo. Quer dizer, um dólar tão mais alto, os alimentos ali mais altos, em parte por uma demanda aquecida, em parte por algumas quebras de safra, como foi o caso do café e tal. Isso já estava desenhado. Alimentos acabam tendo um comportamento que você observa, uma trajetória se desenhando um pouco antes do movimento acontecer. E agora o governo está um pouco assustado, e aí tem pouca coisa que você possa fazer no curto prazo, né? Porque, puxa, você tem que tomar muito cuidado para não desestimular a produção que pode resolver o problema no momento 2. Enfim, isso é algo que está batendo direto na popularidade do governo e parece que é um dos aspectos que ajuda a explicar essa queda de popularidade, porque não há nada que irrite mais as pessoas do que chegar no mercado e não conseguir comprar o que comprava antes. E é sempre também importante destacar que inflação é algo que gera um impacto sobre a popularidade do governo num prazo um pouco mais alongado, porque é aquela coisa, né? Os preços sobem, aí a inflação cai. Mas a inflação caindo, os preços não recuam, os preços passam a subir mais devagar, mas a pessoa continua olhando, mas continua caro? Peraí, pô, eu comprava isso por 15, tá 22, né, tá 23, não voltou para 15, mas não vai voltar para 15 nunca mais. Quer dizer, agora ele vai subir mais devagarzinho, se o governo tiver sucesso na sua política de redução da inflação. Isso é um pouco contra-intuitivo, mas as pessoas, quando nunca estudaram economia, né? Mas a inflação, ela por si só, ela já é a variação positiva dos preços. Então, a inflação cair não significa que os preços estão caindo, é só o crescimento dos preços que diminuiu, né? Pô, muito legal a sua explicação, ouvindo você falar sobre esses impactos. Fiquei curioso em saber como que o governo, uma ala do governo, vai reagir às primeiras reuniões do Copom, que já sinalizaram que a gente deve ter 2 altas de juros contratadas, só que agora não é mais o inimigo do governo, né? Que na gestão do Roberto Campos Neto, alguns políticos iam em redes sociais e falavam, pô, esse governo está subindo juros e tudo mais. E o Gabriel Galípolo deve manter essa alta de juros, pelo menos contratada ali, essas 2 primeiras. E a alta de juros, né, não é que o Banco Central é malvado, ele só tem o seu mandato de controlar a inflação e a alta de juros acaba ajudando nesse controle. Te preocupa, de certa forma, como o governo pode reagir ao garoto o garoto do governo que está no BC, como o Lula chama de o menino de ouro, né? Enfim, não é mais o bode na sala, que era o Roberto Campos Neto, que era como ele era tratado após cada reunião do Copom. Te preocupa, de certa forma, ou você acha que o Banco Central deve manter a linha técnica? Eu acredito que o Banco Central vai manter a linha técnica, pelo menos até o presente momento, tudo sugere isso. É claro que a gente tem sempre que considerar que política é política, ou seja, governos precisam de discursos e os governos mudam os discursos e beleza.
Quer dizer, isso não é apenas na esquerda, na direita isso também acontece, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também acontece. O que a gente mais vê é um determinado governo dizendo exatamente uma coisa, aí passam-se algumas semanas, está dizendo o contrário, como se nada tivesse dito algumas semanas antes. E politicamente funciona. Politicamente você muda o disco, você muda a pauta e você consegue enveredar a discussão para um outro caminho. Não me parece que o Banco Central estará tão no foco quanto esteve na época do Roberto Campos Neto. O próprio governo, e aí é uma percepção minha, trabalhará para que o Banco Central não esteja tão no foco, para que o Banco Central saia um pouco da linha de tiro, para que o Banco Central saia um pouco dos holofotes, justamente para que isso não cause embaraços ou não cause qualquer tipo de problema na política monetária. A gente teve uma transição no Banco Central muito suave, né? Muito tranquila entre o Roberto Campos Neto e o Galípolo, e me parece que essa transição suave deve dar continuidade a uma política monetária mais ou menos em linha com a política monetária anterior. E isso acaba sendo um elemento, na minha avaliação, de sucesso desse arranjo que a gente montou no Brasil, né? Um arranjo onde você vai trocando os diretores do Banco Central aos poucos, onde você troca o presidente do Banco Central na metade do mandato do presidente subsequente. Acho que isso diminui demais os solavancos da política monetária. Isso acaba fazendo com que você tenha uma situação mais técnica e um pouco mais harmônica. O governo, ele pode gostar ou não da autonomia do Banco Central, mas a autonomia é um fato, e as pessoas que estão ali até o presente momento não deram nenhuma sinalização de que não serão técnicas, inclusive nas decisões das quais elas já participaram, das decisões das quais elas têm, já assinaram, inclusive, decisões do Copom e atas do Copom. Então, pode ser que surja algum fato novo, pode ser que alguma coisa mude no meio do caminho, etc. Mas até o presente momento, até onde a vista alcança, na minha avaliação, o cenário mais provável é que o Banco Central siga ali um comportamento um pouco mais técnico, até por conta da questão inflacionária. Quer dizer, você apertar o juro esse ano te dá a esperança de que em 2026 a inflação já esteja num patamar um pouco mais baixo e, quem sabe, o Banco Central já tem aí uma política um pouco mais benigna e menos contracionista nesse sentido. Então, nesse momento, me parece que o Banco Central ele pode ajudar o governo na questão da inflação, que é um elemento que diminui a popularidade do presidente. Legal você falar dessa narrativa que a política acaba tendo que abraçar na hora de explicar. Eu lembro, por exemplo, a gente estava até comentando, faz tempo que o governo não reclama dos dividendos bilionários da Petrobras, porque antes chegou até a ser um problema isso aí, né? Em algum momento criticava-se o fato da Petrobras distribuir tantos dividendos, mas parece que depois alguém deve ter percebido o quanto isso ajuda o resultado do governo, que é o maior acionista de Petrobras. Eles sempre souberam, todos os governos sabem, mas naquele momento é politicamente conveniente seguir uma linha. Aí depois você muda. E tudo bem, quer dizer, os governos fazem isso. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa, ao longo do tempo, amadurecer e acompanhar. De novo, isso não é apenas desse governo, isso não é apenas do Brasil. A gente pode pegar o caso do Trump. Quantas vezes o Trump não diz uma coisa, depois ele diz o contrário sem nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. Porque você teve uma mudança no contexto que, politicamente, agora favorece a ele apontar numa outra direção. Não, ia até dar um Google aqui enquanto você falava, mas só pegar quantos presidentes a Petrobras teve durante o governo Bolsonaro. Uma porção, né? Então, Verdade. assim, Foi bem tumultuosa a situação por lá. E o Trump, aí você citou o Trump, hoje teve a reunião do Banco Central Americano e na coletiva o presidente do Fed, o Jerome Powell, falou, não, ainda não conversei com o Trump sobre juros. Mas eu fico pensando, mas você tem que conversar com o presidente dos Estados Unidos sobre juros? Tipo, não deveria, né? Não precisaria. Mas aí a mensagem que ele está passando... Mas eu acho que a mensagem que ele está passando, Salomão, é justamente essa. Não conversei,
porque não preciso conversar. Ah, tá, Inclusive, não conversei ainda. Pode ser. né, porque o que ele me parece que ele está sendo pressionado porque o Trump chegou a sugerir que que ele ia falar com o Powell, que ele ia resolver, que ia baixar o juro, não sei o quê. E o Powell, quando faz uma declaração como essa, ele está justamente se posicionando de maneira muito gentil e discreta, como quem diz assim: olha, não conversei. Não conversei. Pode até dizer não conversei ainda, ou não conversei, isso acho que importa pouco, mas uma sinalização de quem diz ele virou presidente e ele não se mete aqui. Ele não se mete aqui, Uhum. ele é o presidente, eu cuido do FED e tá tudo bem, cada um no seu quadrado e seguimos juntos. E separados. Juntos e separados. Maravilha. Muito bom. Bom, eu tenho mais alguns pontos aqui que eu queria comentar de Brasil, mas antes, já que a gente falou ali de Estados Unidos, o quanto você tem acompanhado, e aí eu sei que não é necessariamente um assunto econômico, mas acaba tendo impactos, né? Mas toda a questão entre Estados Unidos e China, principalmente após a eleição do Donald Trump, e o quanto que isso pode trazer uma tensão maior ali entre as duas principais economias hoje do mundo e impactos no resto do mundo. Você acha que o Trump, nesse comecinho de gestão, ele já está mostrando um discurso mais ameno, ou isso pode, em algum momento, aparecer contra a China e, enfim, trazer as réplicas e tréplicas que a gente imagina que pode vir? O bom de falar sobre o Trump é porque a gente conhece o Trump. Conhece o Trump porque ele escreveu na década de 80 um livro chamado A Arte da Negociação, onde ele explica exatamente o que ele faz diuturnamente como Uhum. presidente. Né? Como é que ele negocia, qual é a lógica da negociação, você fala coisas absurdas, você estica a corda, você coloca a negociação num patamar lá em cima, porque assim você consegue o melhor acordo possível. Né? Isso não é segredo. Né? Ele tem um livro que ele escreveu sobre isso nos anos 80. E a gente também conhece como o Trump lida com a China. O Trump, no mandato anterior, falou porque eu vou fazer, porque China, tinha até meme na internet, ele repetindo a palavra O China China, China. 150 vezes e tal, porque eu vou fazer, vou acontecer, porque eu vou bater na China, porque os chineses não vão se criar no meu governo. Aí depois aparece o Xi Jinping em Mar-a-Lago, na Flórida, aí ele abraça o Xi Jinping, aí diz, grande homem esse Xi Jinping, fiz um acordo com ele, porque comigo é diferente, eu sou alguém que consegue levar as coisas adiante, ao contrário dos meus concorrentes. É Donald Trump sendo Donald Trump. Né? Então, quando a gente pega a campanha, ele falou, porque eu vou colocar tarifas imensas sobre a China, o pessoal nervoso, meu Deus. Aí nos Estados Unidos o pessoal começou a importar loucamente componentes chineses, né? Nas semanas que antecederam o governo do Trump, a posse do Trump, com medo, porque, pô, vai vir tarifa no primeiro dia, o Trump falou que vai vir tarifa no primeiro dia. Aí passa o primeiro dia, passa o segundo, aí ele começa a dar umas sinalizações, dar umas piscadas para a China, fala, olha, China, quem sabe, a gente pode conversar, etc. O que esse balé, me parece que você vai, essa dança, né, de um lado e de outro do ponto de vista diplomático, é como quem diz assim, China, eu preciso que você me entregue algo para eu apresentar para o público doméstico. A gente entrar numa guerra aberta de forma mais contundente econômica, não é bom para ninguém, não é bom para você, não é bom para mim, né? Isso vai nos prejudicar mutuamente. Eu quero atrapalhar a sua vida, China? Quero, lógico que quero. Né? Eu quero desacelerar o seu crescimento para que você não alcance o PIB dos Estados Unidos? É lógico que eu quero. Né? O Biden falou isso no último discurso dele como presidente: a China jamais ultrapassará os Estados Unidos, jamais ultrapassará o PIB pela taxa de câmbio oficial e tal. Mas o que acaba acontecendo é que você também não pode ir para esse confronto em praça pública com a China, porque a China tem um estoque de reservas americanas, de títulos americanos pesado, que eventualmente ela pode fazer alguma coisa que desorganiza o juro dos títulos americanos. A China tem um papel no comércio com os Estados Unidos, no fornecimento importante, enfim. Você não vai entrar numa guerra aberta com a China. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, me parece que o Trump já sinalizou uma disposição ao diálogo. Olha, China, vamos dialogar. A China não é a Colômbia.
nada contra a Colômbia, nenhum demérito à Colômbia, mas o Trump consegue falar mais grosso com a Colômbia de maneira mais prática do que com a China, porque está numa outra casinha, está numa outra prateleira, a China. Então, isso você quer tensionar, e os chineses sabem disso, sabe que o Trump está lá fazendo o discurso dele, que é popular domesticamente, deixa ele falar, não tem problema. Mas vamos negociar aqui algo um pouco mais concreto. Posso até dar algumas vitórias para o Trump, apresentar para o público doméstico, como forma justamente de impedir algo mais oneroso para as nossas economias. E eu, China, vou tentar outras alternativas para tentar manter o crescimento, vou fazer os meus estímulos, etc. Vou correr contra o fim do bônus demográfico, vou tentar correr o máximo que eu posso para tentar ultrapassar o PIB dos Estados Unidos no longo prazo. É isso, quer dizer, você, no mundo real, você acaba tendo que olhar o que está sendo dito e o que não está sendo dito, né? E que as movimentações muitas vezes sugerem. Legal ser citado a Arte da Negociação, que eu comprei esse livro logo depois da live que a gente fez aqui com o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, e ele falou exatamente isso quando ele disse, você quer entender o Trump? Tem um livro que descreve o que é o Trump, então é fácil, é só ler a Arte da Negociação. Não é segredo, né? Ele escreveu um livro, gente. Não é segredo. Isso me lembra, sou palmeirense, né? Eu lembro o dia que o Palmeiras ganhou do River Plate com o Abel Ferreira. E aí perguntaram, Abel, o River Plate, melhor time da América, como é que você ganhou deles ali, eliminou na Libertadores? Ele, não é segredo, tem um livro, o Galhardo escreveu um livro sobre como ele treina o River Plate. Eu li o livro e montei o time contra o que ele escreveu, né? Enfim, exatamente isso, exatamente isso. Mas teve uma coisa que você falou que me gerou colocou uma pulga atrás da minha orelha, acho que quem tá ouvindo também pode ter ficado com isso. Você falou, China não é Colômbia, com todo respeito à Colômbia. Brasil é mais Colômbia que China, talvez, ali nessa prateleira. E o Trump também falou grosso com o Brasil. E o Brasil, pelo menos pegar pelo histórico recente, não tem levado muito bem essa subida de tom. Haja vista há quantos dias a gente ficou sem o Twitter em 2024. Te preocupa, de certa forma, uma escalada aí? Porque uma coisa é você cortar o Twitter da galera e tudo bem, né? Impactos significativos, pero não mútil. Mas agora, se tiver algum problema com o grupo Meta, até com o próprio Donald Trump, te preocupa, de certa forma, o Brasil contra-atacar as discussões com o Trump? Acho que até o presente momento não muito. E eu posso dar um exemplo. Nesses últimos dias nós tivemos a questão dos deportados brasileiros e tudo. O Brasil reagiu de forma muito diferente em comparação com a Colômbia. O Brasil não quis escalar a discussão. Isso já é sinal de, pelo menos até o presente momento, o Brasil não está sugerindo, olha, não quero escalar nada com o Trump nem com o governo dos Estados Unidos, vou até me ambientar um pouco, ver o que está acontecendo, quais são as implicações desse troço, para onde é que as coisas estão indo, mas nesse primeiro momento, todos os sinais são de que o Brasil não está a fim de escalar nada, não. O Brasil está quase querendo passar abaixo do radar, né? Eu vou ficar aqui abaixo do radar, meio sem me mexer, sem chamar muito atenção, porque nesse momento acho que chamar atenção é dar oportunidade para tomar uma marretada, né? Para tomar realmente algo assim. O que mais incomoda o Trump em relação ao Brasil, me parece que é a presença do Brasil no BRICS. Né? Isso ele já verbalizou em alguns momentos. O Brasil, no atual momento, é o presidente do BRICS. E incomoda particularmente essa movimentação que o BRICS faz de, em algum momento, no futuro, quem sabe, talvez, eventualmente, criar algum tipo de mecanismo de pagamentos alternativo ao dólar, né? De desdolarizar as transações entre os membros do grupo. O problema dessa movimentação é convencer as pessoas a deixarem de receber dólares, né? Você vai deixar de receber dólares da exportação que você faz para, sei lá, para um membro do BRICS novo, qualquer desses que entraram, Etiópia, vai receber o quê no lugar, né? Ou mesmo até a própria China, embora o yuan, né, tenha tido um pouco mais de presença, mas ainda tem muita gente que olha, mas eu
eu prefiro dólar, né? Se puder me pagar em dólar, eu acho melhor, né? Esse é o grande desafio. Claro que o BRICS vai manter isso na pauta e tal. É claro que o Trump sabe disso e, de certa forma, tenta matar essa discussão no nascedouro, porque é um elemento que pode fragilizar a hegemonia do dólar num contingente de países que não é irrelevante. Imagina, Brasil, Índia, né, China, você tem Emirados Árabes, etc. O grupo tem, inclusive, vem sendo expandido. Isso pode criar uma moda meio perigosa para os Estados Unidos, né? Um movimento de desdolarização em algum grau. Embora isso esteja, na minha avaliação, muito distante por conta desse pequeno detalhe, convencer as pessoas, né? E que tal, né? Você, ao invés de receber em dólar, receber numa outra moeda ou num outro ativo aqui que a gente vai criar como alternativa de mecanismo de pagamento. Então, esse é um aspecto que eu acho que incomoda o Trump, né? Porque a China, o BRICS é visto cada vez mais como um grupo chinês, né? Um grupo que tem países que estão um pouco na órbita de influência chinesa e isso incomoda os americanos. Para o Brasil, eu acho que o cenário ideal seria nós não sermos vistos nem como um país na órbita chinesa, nem como um país na órbita americana, ficar mais solto, assim, né? A China é o nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial, tem um país com relações econômicas super importantes. Acho que o Brasil tem sempre que tentar diminuir a temperatura e não entrar em bolas divididas que não são nossas e que podem gerar um desgaste que ao Brasil não interessa. Bom, vou mudar agora bastante o assunto. Queria falar a gente já falou do professor, do comentarista, mas queria ouvir um pouco do podcaster também, Daniel. E minha pergunta é direcionada ao último episódio do Petit Jornal aqui, nesse dia que a gente grava, que é o que está acontecendo no Congo. Então, eu queria que você contasse de onde veio a ideia desse projeto, como que vocês começaram a fazer isso, e já aproveitar e explicar o que está acontecendo no Congo, que é o que mais me atrai no podcast de vocês, que geralmente eu vou ouvir coisas que fogem ali da capa do jornal ou do que está passando lá na Bloomberg, no Infomoney, em qualquer veículo do mercado financeiro tradicional. Bom, o projeto do Petit Jornal surgiu em 2016 e a nossa ideia naquela altura era tentar desenvolver um conteúdo que oferecesse às pessoas qualidade, profundidade, mas de maneira muito didática e acessível, né? Então, a gente fala muito de temas internacionais, tanto de economia quanto de política, até porque são dois temas que me parecem cada vez mais indissociáveis, né? E de lá para casa tanta coisa aconteceu que misturou cada vez mais a economia com a política e a política com a economia. Então, o Tanguy é professor de política internacional, eu sou professor de economia e a gente acaba tendo essas trocas diárias onde a gente fala sobre temas das mais diferentes origens, mas temas essencialmente internacionais. O nosso foco acaba sendo esse, misturando economia com política. Falando especificamente de Congo, a gente, nesse episódio, fez referência à República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, para quem tiver curiosidade, vale a pena olhar no mapa, é um país imenso que consegue ter fronteira com Angola, e tem até uma saída para o Oceano Atlântico, tem fronteira com o Sudão do Sul, ao mesmo tempo tem fronteira com Ruanda, tem fronteira com a Zâmbia, quer dizer, é um país imenso no centro do continente africano, e como um país imenso que e sem muitos recursos, não tem exatamente muita facilidade, digamos assim, no gerenciamento e no controle do seu território. Inclusive, a capital da República Democrática do Congo fica mais na parte oeste. E o que está acontecendo no Congo é justamente um grupo étnico que tomou uma cidade do Congo lá no leste, perto da fronteira com Ruanda, e tudo indica, inclusive, que você tem militares de Ruanda nesse grupo, fustigando
o vizinho tentando tomar ali uma determinada cidade. A gente está falando de um país que tem milícias armadas, que o governo não tenha controle sobre a totalidade do território, mas é algo preocupante, porque você passa a ter potencialmente ali uma guerra. Quem sabe pode ter algum tipo de guerra, algo que pode trazer consequências de forma mais dramática. Então, sim, o Petit Jornal fala sobre Trump, fala sobre China, fala sobre União Europeia, mas eventualmente também fala sobre a República Democrática do Congo. Teve algum episódio, não sei se foi o que mais deu repercussão, ou que mais despertou curiosidade, ou aquele o momento, o eureka, sabe? Aquele, caramba, agora deu certo, o pessoal tá... Algum que você guarda com carinho? Nós tivemos alguns, né? Acho que não foi um só. Quando a gente olha para o digital, são sempre degraus, né? Você tem um ou outro episódio que coloca você num degrau mais alto e você não volta mais. Aí você tem mais um episódio que coloca você num outro degrau e tal. Aí a gente teve alguns. Um deles foi quando eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Outro que também acabou sendo muito marcante foi quando você teve o atentado, né, o atentado terrorista do Hamas em Israel, em outubro de 2023. Esse também foi muito marcante. Lá atrás, lá no início, a gente começou com um episódio sobre o Brexit, todos os impactos políticos e econômicos que aquilo ia causar em 2016. Teve depois a eleição do Trump, que também foi algo que chamou muita atenção, colocou a gente também num degrauzinho um pouco mais alto. Esses grandes acontecimentos acabam, na prática, chamando a atenção para o nosso projeto e, eventualmente, ampliando o público e colocando ali a gente num degrauzinho um pouco mais alto. E então eu acho que não foi um evento único, não. Foram alguns eventos que aos poucos vão ajudando. Um outro que também teve foi a crise da Evergrande na China, quando aconteceu aquela crise da Evergrande, também foi algo que chamou bastante atenção. E essa semana também chamou bastante atenção o episódio sobre o DeepSeek, né, a inteligência artificial lá dos chineses. Pô, esse aí eu queria ouvir a opinião, não ouvi esse episódio, aliás, até uma procurada aqui, o episódio que eu guardo com, caramba, esses caras são diferenciados, foi 26 de junho de 24, tentativa de golpe na Bolívia. Acho que esse aqui foi um episódio bem legal ali, que, pô, nunca que eu ia saber disso se não fosse pelo Petit Jornal. Mas o que vocês falaram de DeepSeek? Como é que vocês estão vendo? A gente fez uma live recente com um gestor e ele teve uma oportunidade muito legal, porque além dele investir nas empresas do Nasdaq e gostar muito de tecnologia, é o Rui Alves, né, da Kinea, talvez seja o convidado que sempre que vem aqui dá mais repercussão. A gente deu a sorte, pra gente, não pra ele, né, de fazer ao vivo o programa com ele numa terça-feira e o evento, todas as consequências do DeepSeek no mercado foi na segunda-feira. Então, além dele passar toda a opinião dele, ele contou como foi o dia dele na segunda-feira, que foi um caos, assim. Ele até fala, era o fim de semana do aniversário da minha mãe, e, de repente, quando eu comecei a acompanhar as notícias no fim de semana, eu parei para ler sobre o DeepSeek 11 da manhã, parei às 4 da tarde com o olho arregaladão desse tamanho de, meu Deus, vou ter que vender minha carteira inteira amanhã. E ele foi contando, enfim, foi um papo bem legal. Mas como é que vocês acompanharam essa... Estão acompanhando, né? Porque está acontecendo só no início. Ainda. Eu acho que a gente pode começar contextualizando até um elemento geopolítico, né? Porque os Estados Unidos vinham nos últimos meses tentando restringir o acesso dos chineses a chips de alta complexidade tecnológica, né? Então o Biden chegou a baixar algumas ordens para restringir exportações desse tipo de insumo que pode ser utilizado no desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial. Os americanos chegaram também a convencer alguns aliados dos Estados Unidos a fazer a mesma coisa. A Holanda restringiu, os Países Baixos restringiram, Taiwan restringiu também exportações de semicondutores de alta complexidade para os chineses. A aposta americana era simples, olha,
Sem esses semicondutores de alta complexidade, esses caras vão demorar muito mais tempo para desenvolver e para treinar as plataformas de inteligência artificial deles. Com isso, a gente se mantém na frente por bastante tempo. Soma-se a isso o fato dessas plataformas americanas, elas terem convencido os seus acionistas, os investidores, de uma forma geral, nos últimos tempos, eu preciso de toneladas e toneladas de dinheiro para desenvolver essa plataforma, para me manter à frente nessa corrida. A demanda por energia, nem te conto, é uma demanda por energia crescente. Eu vou precisar de muita energia para treinar essas plataformas de inteligência artificial. E aí, de repente, a gente é apresentado a uma plataforma chinesa que utilizou semicondutores, utilizou chips que não são tão bons quanto os americanos, utilizou uma fração da energia e custou uma fração do que as plataformas americanas. Uma fração. Aí você tem vários elementos que te chocam, porque, quer dizer, então toda a estratégia geopolítica dos Estados Unidos deu errado. A segunda, existe uma forma mais barata de fazer isso? Existe uma forma que usa menos energia? Existe uma forma mais competitiva? Talvez essa plataforma não esteja no nível das americanas agora, mas, poxa, se eles fazem tão barato, com poucos recursos, eles vão ultrapassar os americanos, eles vão ter capacidade realmente de tomar a frente dentro desse processo. Então, é um daqueles momentos em que o mercado, obviamente, olha para isso meio, meu Deus, mas então eu botei um dinheirão numa empresa que tá torrando meu dinheiro sem necessidade? Exato, o Rui até tocou nesse ponto. Imagina, a gente tá começando o ano, aí imagina, sei lá, um CEO de uma grande empresa que fala, não, peraí, meu engenheiro, vem aqui. Cara, acabei de aprovar o budget do ano, fui criticado porque, pô, olha o tamanho, olha quantos bilhões a gente vai gastar, tá impactando nossa margem, vai diminuir o dividendo que vai ser distribuído. Aí passa 20 dias do ano, a gente já descobre que dava para fazer isso por uma fração do valor. Pô, o que seu engenheiro tá fazendo que ele não descobriu isso aí, né? Então, que até no momento da live ainda não tinha tido nenhum pronunciamento oficial de algum grande executivo falando, não, isso aí não é nada. Isso aí tá tranquilo. Aqui DeepSeek não é nada. O silêncio incomodava, né? Porque acho que todo mundo teve que voltar pra casinha e analisar. Não, vamos voltar ver de fato o que tem né? aqui. Ver de fato o que tem aqui, o que esses caras estão fazendo, que conseguiram e tal, essa plataforma com esse custo tão mais baixo. É claro que tem outras discussões, né? Você pergunta ao DeepSeek questões relacionadas à China, as respostas são muito estranhas, para dizer o mínimo. Sim. Tem questões que também precisam ser colocadas. A inteligência artificial não é uma coisa neutra, né? Você tem ali uma coisa de configuração e tal, mas de qualquer maneira temos aí algo que vai ter que ser olhado com muita atenção, porque mexe numa revolução industrial em curso, né? Da hora, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de entrar no ping-pong. Eu vou fazer um ping-pong um pouco maior contigo, então, porque a gente já vai... Tem tanta coisa curiosa que eu quero saber de você, eu vou encaixar aqui no ping-pong. Vou começar com a parte mais tradicional, que são dos livros, tá? A gente sempre pede 3 recomendações de livro, 2 para ler e 1 para não ler. Começar com os livros para ler, um livro de mercado, um livro de economia, um livro do seu assunto. Olha, eu recomendo, tá até aqui, Mercado Financeiro do Eduardo Fortuna foi o primeiro livro que eu li sobre mercado financeiro, é um tijolão, eu gosto bastante e acho que vale super a pena. Que engraçado você recomendar esse livro, porque foi o que mais me chamou a atenção aí nessa prateleira, porque eu falei, pô, se você é do mercado e não tem esse livro, pô, alguma coisa você não tá passou errada. pelo professor. Ou você não passou pelo professor certo, ou você não teve um chefe chato. Esse aí, meu começo de carreira lá no Infomoney, a gente tinha um glossário no site que tinha que preencher toda semana com 3 novos termos. Então esse livro estava do lado ali na minha mesa, que eu ficava folheando e falava, opa, isso aqui não tem lá no glossário, já vou preparar aqui. Então, né, olha o trabalho que fazia em 2009, né? Hoje, totalmente, o Google faz bem melhor que eu, né? Isso, enfim. Um livro tema livre.
Ah, eu gosto muito até de outro que tá ali em cima, que é Porque as Nações Fracassam, do Ah, Acemoglu, sim. que eu acho, cara, um livro formidável. Quem não leu, leia. Aliás, recentemente eles acabaram laureados, né, com o Prêmio Nobel, merecidíssimo. Acho que, ainda mais dentro do atual contexto, a importância das instituições, a importância realmente. É algo que eu pessoalmente acredito, né? Instituições importam demais para que você possa ter progresso num país, sabe? Se depender das pessoas, cara, aí não vai longe, né? Tem que ter instituições que deem robustez ao processo. Nesse lado, Brasil está bem? Está mal? Já esteve melhor? Já Já esteve teve pior? melhor. O Brasil já teve melhor. Acho que o Brasil já teve bem, bem melhor e agora está bem mais confuso, está bem mais pantanoso do ponto de vista institucional em comparação ao que já teve no passado. É, porque até 2024, nas nossas conversas com os gestores, podiam falar, não, o Brasil tem seus problemas, mas institucionalmente, né, então havia uma ligeira, quase como se fosse, elas foram testadas e validadas, mas essa percepção vem caindo, eu falei 2024, mas acho que era mais 2023, em 24 já começamos a ter uma deterioração de fato, né? Elas estão de pé, o que é um ponto Sim, positivo, mas esse tensionamento é algo que sempre fragiliza, né, um pouco, né? é. Agora, um livro para não ler. Imagino que ele não vai estar aí na sua prateleira. Se tiver, eu vou achar até engraçado, mas um livro para não ler. Para quem tá ouvindo, né? Um O livro para não Daniel tem ler. uma bela prateleira atrás dele ali na imagem. Um livro para não ler. É um livro que eu li, mas acho que não é para ler. O Manifesto Comunista, né? A gente está vivendo um mundo tão caloroso. Vamos baixar a temperatura, né? Pelo amor de Deus. Vamos tentar diminuir um pouco a temperatura e fazer com que as coisas fluam de maneira um pouco mais suave. Boa. Uma música e por que essa música? Rapaz, uma música. E por que essa música? Aí você me pegou, peraí. Uma música. Ah, deixa eu pensar. Se quiser, eu passo para as outras perguntas e aí você vai pensando Pode, nessa. pode passar então, Porque pode tem. passar. Então, mas vou voltar nela, hein? Pode Um voltar. convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers no seu lugar. Eu gostaria de ver o Pedro Malan no meu lugar. Puxa, esse aí eu também gostaria de ver, hein? Pedro Malan. Vou, Acho vou que atrás. acho que seria um super convidado e teria muito a dizer, muito a contribuir. Tanto histórias para É, contato quanto em relação à visão, né, sobre o cenário aham. atual. Agora as perguntas improvisadas. É, algum momento ao vivo no Globo News que você guarda com cara, que constrangedor ou cara, mandei muito, assim, algo que você guarda ali que, nossa senhora, que dá até ou uma vergonha alheia ou um super orgulho. Ou se tiver um de cada, então melhor ainda. Mas ao vivo já diria o poeta, né? TV ao vivo é a casa do diabo, né? É difícil você ficar tanto tempo ao vivo sem acontecer uma grande, algum mico ou alguma coisa assim. Pois é, acho que um que eu me orgulhei, acho que foi esse recorte que você fez referência de 5 minutos, que foi uma coisa que depois eu olhei. Uhum. Falei, gente, não é que fez sentido? Porque na hora que eu tava falando, eu não foi uma coisa que foi de improviso e tal, mas eu não tinha nenhuma noção se aquilo estava fazendo sentido, se aquilo tinha início, meio e fim. E no final acabou tendo, o que foi algo que me chamou de atenção demais e tal. Cara, e um mico, na época que a Maria Beltrão era apresentadora do Estúdio, teve um dia que caiu o ponto dela. E aí, na época, tinha uma bancada e a Maria Beltrão, uma mulher de mais de 1,80 m, ela resolveu levantar para pegar o ponto. Cara, ela foi, contornou e aquilo gerou uma gargalhada geral, cara. Geral, porque acabou sendo algo que chamou muita atenção. Aliás, não sei se foi nesse mesmo dia que eu fiz alguma brincadeira com ela, ela me deu um tapão, cara, de brincadeira, claro, mas que foi parar no Isso a Globo Não Mostra, no Fantástico. Porque eu falei alguma coisa para ela que a chocou profundamente. Ah, lembrei o que era. Star Wars.
eu nunca vi Star Wars. Eu sei que eu vou ser cancelado, talvez por isso, etc. E ela que é fã de Star Wars ficou irritadíssima, deu um tabefe. Um tabefe de brincadeira, mas acabou sendo engraçado. Isso no ar. Pô, muito bom. Por que você escolheu economia? Eu escolhi economia porque quando eu fiz o meu segundo grau, na década de 90, você teve uma sucessão de crises econômicas. Você teve a crise do México, você teve a crise da Ásia, você teve a crise da Rússia e depois você teve a crise de 99 no Brasil. E aquilo despertou um interesse em mim que eu comecei a ler muito sobre aquelas crises e comecei a achar muito interessante, porque eram coisas que afetavam demais a vida das pessoas, que tinham uma profundidade, uma complexidade grande. E eu olhei para aquilo e falei, tá aí, é isso que eu vou estudar economia. Acabei fazendo vestibular para economia por conta disso, muito influenciado pelas crises econômicas da década de 90. Excelente. Daniel Souza é investidor? Como é que é a carteira do Daniel? Olha, Daniel Souza é investidor, Daniel Souza tenta ali guardar um pouquinho, é uma carteira diversificada, é uma carteira que tem um pouco de tudo, tem um pouco de bolsa, tem um pouco de renda fixa, tem um pouco de ouro, tem um pouquinho de tudo. Eu acho que é uma forma, sempre acredito que a diversificação é o melhor caminho. Não sou alguém altamente propenso ao risco, mas também não sou completamente avesso. Então, sempre de maneira parcimoniosa, cuidadosa, muito fundamento, poucas movimentações bruscas, mas aos pouquinhos a gente vai investindo um pouquinho de reserva. Você disse ouro ou é ouro digital, o Bitcoin? Não, é ouro mesmo. Ouro mesmo, fundos em ouro. Não é o ouro físico, mas são fundos em ouro. Tá, beleza. Chegou na música? Senão eu tenho outra aqui. Pode para outra, então. Tá, outra, essa eu roubei do Lucas Abreu, que fez um podcast comigo e com meu sócio Josué. E no final, os podcasts chama Sunday Drops. E no final ele pergunta qual a maior gentileza que já te fizeram na vida. E eu gostei tanto da pergunta, gostei da minha resposta, principalmente da do Josué, e tenho adotado essa pergunta aqui no podcast. Qual a maior gentileza que já te fizeram na vida, Daniel? A maior gentileza que já me fizeram na vida? Acho que foi essa aqui, cara. A Varig, como é uma empresa que já falhou, acho que a gente pode citar, né? Eu precisava de um medicamento quando eu era criança e a Varig trazia de graça para mim dos Estados Unidos. E foi uma coisa que marcou muito. Em uma empresa que fazia esse tipo de serviço através da Cruz Vermelha. E ela fez muita diferença na minha vida num determinado momento. Imagina, década de 80, medicamento em dólar, vindo dos Estados Unidos, etc. Eles, na época, até me deram um bonequinho da Varig para lembrar justamente... Não, deixa eu ver. Mostra melhor aí, deixa eu ver se... É o Variguinho. Que da hora. O medicamento só tinha fora do Brasil? Só tinha nos Estados Unidos. Chamava Pregestimil na época. E a Varig trazia dos Estados Unidos e entregava aqui na Cruz Vermelha, no Rio, sem nenhum custo. E trazia e entregava aqui. Então foi algo, acho que foi uma enorme gentileza que a empresa fez para mim e que acabou fazendo muita diferença na minha vida. E é algo que me marcou. Que legal. Pô, muito bom. Agora a música, chegamos nela. Pode, se quiser, fuçar sua plataforma de música. Não, eu acho que eu vou citar Down Under, do Man at Work, que é a música de uma banda australiana. Eu tenho família na Austrália, 2 irmãs e sobrinhas na Austrália, então acho que é uma música que me lembra dessa parte da minha família que está do outro lado do planeta. Já foi para lá muitas vezes? Já fui algumas vezes, é um lugar bem legal. Eu adoraria conhecer lá a Austrália, deve ser incrível. Bom, conversamos aqui com Daniel Souza, economista, comentarista no Google News, podcaster, investidor e deu uma aula aqui de Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, não deixe de repetir, você é um cara que tem um carisma que cativou muita gente que não só que te acompanha na TV, mas também pelas redes sociais, e o papo aqui foi bem legal, gostei bastante, espero que você tenha curtido também, Daniel.
Curti demais, foi ótimo. Agradeço demais o convite, Salomão, e um abraço para todo mundo que está nos prestigiando e nos acompanhando até aqui. Beleza, valeu demais. Pessoal que acompanhou até o final, só lembrando, né? Não esquece, Market Makers tá crescendo, então deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e o M3 Club vai reabrir 24 de fevereiro. Vamos avisar primeiro para quem tá na lista de espera e aí as vagas são limitadas. Se preencher todas as vagas para quem tá na lista de espera, a gente nem vai abrir para todo mundo. Então, clica aí no link que tá na descrição do vídeo ou na descrição do podcast, deixa lá seu melhor contato e a gente te avisa dos detalhes da reabertura do M3. Até o próximo Market Makers e tchau!